Jurassic World. É um filme infantil baseado nos filmes que a gente já conhece do Jurassic Park. Então, não assisti, é uma série infantil. Ultimamente eu tenho meio que feito assim, eu abro ali, escolho a primeira coisa que aparece, mas esse aqui... Hi, João, how are you? Hello, Maureen. I'm fine. You? Welcome to class. Thank you. Muito bem. Então, me pareceu assim, assistir um pouquinho do episódio para quem gosta de dinosaurs, assim, parece um filminho interessante. Mas o que eu gostei dele, tem algumas... uma fala, um diálogo bem natural e assim, com algumas expressões que eu acho que vai ser legal a gente ver. Então, começa a cena, é a primeira cena da história, né? E começa com o menino, que é o Darius. Acho que é isso, se eu não me engano. O Darius, e ele está jogando videogame, né? Um jogo do Jurassic Park. E começa com tá tentando derrotar o dinossauro aqui, o Dino. E o Dino faz um barulho. A gente já trabalhou sobre isso em alguns vídeos anteriores, mas eu acho interessante a gente retomar, porque são umas palavras mais complicadinhas, como growling. Então, growling, neste caso, a gente vai relacionar ele com o barulho que o som do dinossauro, o som que o dinossauro está fazendo. E o Darius, ele está jogando e ele não consegue derrotar o Dino. E aí ele diz o quê? Crud. Crud é uma expressão que a gente vai traduzir... eu esqueci de traduzir ela aqui, mas tudo bem. A gente vai traduzir ela como droga. Quando alguma coisa não dá certo, você diz crud. Crud, a palavra sem ter esse sentido que ele está usando aqui, é como se fosse uma crosta de sujeira que tem em algum lugar, né? A gente pode chamar isso de craca, né? Uma coisa tá craquenta, tá cheio de sujeira, uma sujeira que não sai, tá? Essa seria mais ou menos a tradução da palavra crud, mas não nesse sentido, né? Porque nesse sentido, quando ele diz a crud, é porque ele perdeu a batalha aqui, então ele fala crud. E aí o Dino, então, Dino é o diminutivo de dinosaur, ao invés de falarmos dinosaur, a gente vai falar só Dino. E aqui também ele está rugindo, roars. Então, qual é a diferença do growling para o roars? Eu gosto de dar o exemplo do roars, que é do leão. Então, aquele rugido do leão é o roar, é uma coisa forte. Enquanto que o growling é uma coisa um pouquinho mais baixa, não é tão, não tem tanto poder assim quanto o growl ou roar. E aí, no filme vocês vão observar que ele está com óculos, então não está vendo o que está acontecendo aí, mas o irmão dele chega, né, e assusta ele, né? Faz um barulho, assusta ele, e quando ele se assusta, ele diz dang it. Dang it é uma outra expressão que também quer dizer droga, porcaria, que, né? Dang it. Então, nós temos aqui duas expressões. Essas expressões não são assim tão comuns. São expressões mais que adolescentes vão usar, são expressões mais novas, e principalmente quem assiste ou quem costuma jogar, né, vai observar que em jogos essas expressões aparecem bastante. Crud, crud, dang it. E então o Brian, que é o irmão do Darius, ele assusta ele com que barulho? Ele imita o rugido
de um dino, né? E depois ele laughs, dá risada. Está rindo do susto que o Darius levou. Então, laughs, por que tem esse S aqui em roars, laughs e roars aqui também? Porque a gente está dizendo que quem está fazendo isso é o dino. He, or it, in this case, roars, or Brian roars and laughs. Conjugação da terceira pessoa do singular do verbo, ok? Então, ruge e ri. Let's repeat. Growling, crud, roars, dang it, roars, laughs. E aí, então, o Darius diz o quê? Ele não gostou muito do que o irmão dele, o Brian, fez, e aqui ele faz yelps. Então, qual é a reação do Darius? Ele grita, ele se assusta, né? Então, esse yelps é o que o Darius está fazendo, reagindo, né, ao susto que o Brian deu. Então, ele diz, não Brian, sorry. O Brand fez. Então, yelps, ele grita, né? E aí ele diz o quê? Not cool, Brand. Não foi legal. O que você fez não foi legal. Not cool. Então, not cool também é uma expressão que a gente usa muito, principalmente quando você está zangado com alguma coisa, quando alguém faz alguma coisa que você não gosta, você é not cool. Né? A expressão inteira seria it's not cool. It's a situação, o que você fez, it's not cool. Mas a gente vai ver aqui que muita coisa a gente corta, principalmente se você estiver estressado com alguma coisa, como é o caso, ele levou um susto, ele está pé da vida, ele diz o quê? Not cool, Brand. E o Brand, tá? Assim, yeah, like you know what cool is. Tipo assim, sim, como se esse like é o de como, né? Como se você soubesse o que é legal, tipo, tá dizendo que não é legal, até ele tá brincando com o irmão dele, né? Tipo, sabe, você nem sabe o que é legal. Like you know what cool is. Ah, como se você soubesse o que legal, o que é legal, né? Na opinião do Brand, dá um susto no irmão dele, it is cool. Normalmente, na opinião de quem leva o susto, not cool. It's not cool. Keyboard clacking. Clacking é o barulhinho que faz o teclado, né? Faz aquele clac, 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 clac. Então, clacking. Keyboard, o teclado, clacking. Nesse momento, a gente vai ver esse pedacinho do vídeo de novo, mas nesse momento, o Brand está ali, tentando empurrar ele para lá e para cá, e ele faz esse barulho de grunts. O grunt é quando aquele barulho quando você está se esforçando para alguma coisa. No caso, ele está tentando empurrar, então está assim, mais ou menos esse som é o grunt. E aí ele diz o quê? Né? Tipo, sai daqui, né? Get off me, Brand. Tipo, me larga, sai de cima, dá o fora, né? Me deixa, get off me. Isso também é uma expressão, get off me, tipo, cai fora, sai, get off me. Mas o Brand, ele só chuckles. O chuckle é aquela risadinha. Não é aquela risada, mas aquela risadinha cortadinha, sabe? Esse é o chuckles. A gente vê muito também o chuckles quando alguém está sendo um pouco sarcástico, alguma coisa assim. Fala... Então, essa risadinha é o chuckles. E aí, o Darius grunts de novo faz esse barulho de que está se esforçando, né? Um barulho de esforço para fazer alguma coisa. Let's repeat. Not cool, Brand. Yeah, like you know what cool is. Like you know what cool is. Keyboard clacking, grunts, get off me,
Get off me, Brand. Brand chuckles. Grants. Ok. Vamos ouvir essa parte. Esse é o barulho do growling que nós estávamos falando. E aí, como eu falei, a gente vê uma diferença entre o growling e o roars, né? O growling é esse barulho mais baixo, mais calmo, né? E o roars uma coisa bem mais forte. Life than just that. Ok. Eu acho sempre que fica mais fácil quando a gente consegue juntar o que a gente está falando com a imagem, né? Então, esse é um dos pontos que os filmes nos dão, que a gente consegue entender. Por exemplo, explicar às vezes a diferença do growl e do roars em palavras é mais difícil do que a gente tentar mostrar, ó, esse barulho, o chuckles, o que é essa risadinha que ele está dando. Então, depois a gente vai ver de novo, prestem atenção nessas coisas. Quando aparece embaixo, qual é o som que a gente está ouvindo? O som do grunts. O que o Darius, que barulho ele está fazendo, que som ele está fazendo, que a gente descreve como grunts. Ok. Aí, o Brand chuckles again. Oh, come on. Aqui, nesse momento, ele está olhando no computador e vendo o que é que o Darius estava fazendo. Aí ele assim, oh, come on, man. Esse come on, a gente pode traduzir como vamos, né? Vamos lá, hey people, come on. Mas nesse caso aqui, ele está sendo bem, como assim? Tipo, não me fala isso, come on. Ele está chateado, né? Come on, man. E aí vem essa questão do man. Veja que o Darius é um menino. Então, eu poderia dizer, come on, boy. Poderia. O man aqui é a relação que eles dois têm. Então, tipo assim, para aí, cara. Né? O que é isso, cara? Né? Então, come on, man. The dinos get you and that old dude every time. The dinos, então, a gente já comentou que dino é a abreviação de dinosaur. Então, ao invés de falarmos de os dinossauros, né, the dinosaurs, a gente fala de dinos, fica mais curtinho. The dinos get you, né? Eles pegam você, eles ganham, né? Você sempre se ferra, resumindo. The dinos get you and that old dude. Dude também tem essa ideia de cara, né? Hey, dude. Hey, man. Essa forma da gente conversar normalmente entre amigos, né? É uma forma bem informal de se dirigir a alguém. Hey, dude. Ok? Cara. Nesse caso, ele está descrevendo Dude, que é o personagem que o Darius joga no jogo aqui. Ele é mais velho, né? Então, old dude. Então, quer dizer que os dinossauros pegam ele e o companheiro dele, o old dude, every time. Então, quer dizer, ele joga e o dinossauro vence. Ele joga e o dinossauro vence. Ele joga e o dinossauro vence. Então, gets you, ele pega você, né? E o old dude, every time, toda vez. E aí o Darius diz o quê? His name is Mr. Merriweather. Então,
O personagem, o Old Dude, o velho do jogo, que o Brand está se referindo, chama-se no jogo Dr. Merriweather. E ele é o parceiro do Darius no jogo, né? Então ele está dizendo assim, não é um Old Dude, his name is Dr. Merriweather. E o Brand diz, his name ought to be Dinner. O que ele quer dizer com isso? Né? O nome dele tinha que ser Jantar, porque a gente não pegou a parte, mas toda vez o dinossauro come o Mr. Merriweather. Então, ele está dizendo que o nome dele tinha que ser Jantar, né? Porque toda vez ele acaba sendo o jantar do diner. E aqui a gente tem a palavra hora. Hora é uma abreviação, uma forma mais rápida da gente falar ought to. Primeiro, mesmo que eu escrevesse ought to, eu não vou ler esse T aqui. Então, é ought to, ought to. E quando eu junto, eu falo hora, hora, hora. Hora é muito parecido com o should. Aqui eu poderia dizer assim, his name should be Dinner, deveria ser. É uma boa ideia que o nome dele fosse Dinner, né? Devido à situação do jogo aqui. Então, eu deveria ir, está muito tarde. I oughta go. I oughta go. Está na hora de ir. You oughta study English. Você deveria estudar inglês. You oughta study English. Ok? Aí o Derek diz, Brand, I'm so close. Então, a palavra close tem essa ideia, principalmente, de estar próximo ao final de alguma coisa, próximo a você chegar a alguma coisa. Não só, a gente também pode usar no sentido de endereço, por exemplo, I live close to you, eu moro perto de você. Mas a gente usa muito esse close, I'm so close, no sentido de próximo a alcançar alguma coisa. Então, I'm so close, estou quase lá, I'm so close. If I can just get around the T-Rex, então aqui nós temos o T-Rex, que é o nome do dinossauro específico que aparece no jogo, no final. I'd beat the game and win. Então, a gente entende aqui por essa frase que ele está no final do jogo, ele só precisa vencer essa última batalha. Então, se eu conseguir, né? If I can just get around seria dar uma volta, get around é dar a volta em alguma coisa. Então, nesse sentido, o que ele está querendo dizer? Ele precisa se livrar do T-Rex. Ele tem que ou matar o T-Rex, ou sair daí, ou conseguir passar por ele, mas enfim, ele tem que dar um jeito no T-Rex. Ele tem que se livrar desse T-Rex. Então, to get around. A gente usa essa ideia de get around também, até quando a gente está falando de problemas. I have a problem, I need to get around. I need to get around this problem. Eu tenho que dar um jeito nesse problema. Então, a ideia visual do get around é essa. Você tem algo, um empecilho, um problema, alguma coisa, você precisa get around. A gente pode enfrentar, face it, enfrentar alguma coisa, or we can get around. Então, get around tem essa ideia de contornar, de enfrentar, de resolver isso. Então, if I can just get around the T-Rex, o problema dele é isso, só precisa se livrar do T-Rex. I'd beat the game. Esse de I would beat the game. Então, essa ideia de causa e consequência que nós temos aqui. Então, ele tem uma consequência que seria ganhar o jogo, né? E ele tem uma possibilidade. Qual é a possibilidade? A condição é que ele dê um jeito no T-Rex. Se essa condição for alcançada, ele ganharia o jogo. To beat é bater em alguma coisa, mas a gente usa muito essa palavra de beat também no sentido de vencer. Quando você vence um obstáculo, you can use this, beat the obstacle.
Então, nesse caso, o que ele precisa beat? O que ele precisa vencer? O jogo, né? Ele precisa chegar ao final do jogo. Mas ele precisa fazer o quê? Get around the T-Rex. So, if I can just get around the T-Rex, I'd beat the game and win. Então, veja que nós temos duas palavras aqui, beat e win, que tem essa ideia de ganhar e de vencer. A tradução das duas pode ser a mesma, tá? Vencer, eu poderia usar aqui I would beat, eu venceria o jogo. Normalmente, a gente usa o beat de vencer quando a gente tem essa questão de envolvimento físico com isso. Então, se você entra numa luta e você vence a pessoa, você pode dizer, I will beat you. Se você entra numa competição muito mais forte, você vai usar o beat. E nesse caso, ele provavelmente está dizendo assim, I will beat the game, é porque ele está nessa tentativa e está perdendo, e está levando o tempo todo, né? Então, ele vai conseguir beat the game. E a gente vai entender depois que quem consegue chegar ao final do jogo ganha. Quem vencer vai ganhar algo, vai ter uma premiação. Win the, e vencer o, que a gente vai ver no próximo slides. Vamos lá, vamos repetir. Oh, come on, man. The dinos get you? And that old dude? Every time. Come on, man. The dinos get you and that old dude every time. His name is Dr. Merriweather. His name oughta be Dinner. Brand, I'm so close. If I can just get around the T-Rex, I'd beat the game and win the... Okay. Vamos ver de novo essa partinha, então. Ei, já tá ficando mais facinho para a gente entender, não é? Muito bem. Então, win what? Vencer o quê? Aí o Brand continua a frase, né? Win the trip to Jurassic World. Então, como eu já assisti um pouquinho para frente, a gente vai entender que eles fizeram um Jurassic Camp, que foi a imagem que a gente viu lá no início, aquelas histórias do Jurassic Park que a gente já conhece, né? Construíram um parque, um acampamento, né, de Jurassic, que as pessoas vão até lá para se divertir e, claro, ver os dinossauros. Então, toda aquela coisa de dinossauro de novo, recriaram os dinossauros e tal. Muito parecido, né? Inclusive, é baseado na mesma história do Jurassic Park, então, com algumas adaptações. Então, aqui essa questão é um pouco diferente a ideia do parque, mas vai chegar na mesma ideia. Então, esse jogo conta a história, né? Tem essa história do dinossauro, e as pessoas que conseguirem terminar o jogo ganham uma viagem, win a trip to Jurassic World. E aí ele diz, I know, eu sei, you've said it. Você já, you have said it. A gente tem presente perfeito aqui que está dizendo o quê? Você já disse isso. You've said it. Like, tipo, 1,000 times. Tipo assim, você já falou isso, que você precisa ganhar o jogo para poder ir para o Jurassic World. I know. You've said it like 1,000 times. Você já disse isso milhares de vezes. But if straight up gamers, jogadores, a palavra straight up, straight tem essa ideia de direto,
focado. Então, essa ideia de um straight up gamers, a gente está falando das pessoas que jogam videogame, são, vamos dizer assim, experts, que são focados nisso, né? Focados em jogo. Então, o que ele está dizendo? Mas se esses gamers, que são straight up gamers, que têm experiência com isso, say, these things unwinnable, então, as pessoas que já tentaram jogar esse jogo que o Darius está jogando, eles classificam o jogo como unwinnable. Palavrão, mas não é tão difícil da gente entender. Lembra que a gente falou do win? Win é vencer, tá? E quando a gente usa esse able no final, a gente está dizendo que é possível fazer. Então, winnable é possível vencer. É uma coisa que é vencível, é possível vencer. Como eu digo, likable, like é gostar, likable é uma coisa que é gostável, uma coisa que as pessoas normalmente gostam. Forgettable, forget é esquecer, forgettable, uma coisa que é possível esquecer, é uma coisa que se esquece fácil, uma coisa forgettable. Believe é o verbo acreditar. Believable é algo que se pode acreditar. Então, veja que é fácil a gente começar a entender. A palavra está longa, está grande, mas porque ela é formada de prefixos e sufixos aqui. E aí, na frente, a gente tem o un que dá a ideia de contrário. Então, se winnable é possível vencer, unwinnable é impossível vencer. Como believable é uma coisa possível de acreditar, unbelievable é algo que não se pode acreditar. Forgettable é algo que se pode esquecer. Unforgettable é algo que não podemos esquecer. Então, unwinnable é algo que não se pode vencer. Então, o que ele está dizendo? Como esses gamers disseram que this thing, esta coisa, ele está se referindo ao jogo, this thing's unwinnable, impossível de vencer. How? Some dino nerd kid gonna beat it. E aqui, então, como? Se as pessoas que são focadas nisso dizem que é invencível, como qualquer nerd de dinossauro, que é o que ele caracteriza o menino gosta muito, sabe tudo sobre dinossauros, ele é um dino nerd, é um nerd dos dinossauros. Mas ele é um kid, ele ainda é uma criança, né? Então, como que uma criança nerd gotta beat it, vai conseguir vencer? E o gonna beat it? Gonna, de novo, aqui a junção de going to, gonna, futuro. Então, como que um nerd, uma criança nerd vai vencer isso? Se nem os straight up gamers conseguiram, como que ele vai conseguir? Aí o Derek diz o quê? Great pep talk, bro. Bro é uma outra maneira de a gente se referir a brother, bro. E nesse caso, claro, eles são irmãos, então cabe muito o bro. Mas o bro também a gente usa no mesmo sentido do man e do dude que a gente viu antes, né? Quando você conhece bem a galera, você pode usar esse tipo de fala, né? Hey, bro. A pep talk. Pep vem de preparation. Preparation, pep. Pep talk. Esses pep talks são assim, quando você está preparando, vai ter uma competição, né? O coach normalmente dá aquele discursozinho ali para a equipe, diz assim, vamos lá, a gente vai conseguir, a gente vai vencer. Esse é um pep talk. Então, é uma conversa estimulante, um incentivo, uma coisa que te anima, te incentiva, te motiva a fazer alguma coisa. Esse é um pep talk. E ele tem great pep talk, bro. Por quê? Ele acabou com o menino, né? Disse, bom, se os caras não conseguem, você muito menos, né? Então, foi muito sarcástico essa questão, assim, motivou muito esse seu discurso aí, né? You've been working on that? Você tem preparado muito, porque
O interessante é que o pep talk não é uma coisa que normalmente que brota, né? Você tem que sempre pensar um pouco o que você vai falar, o que você vai puxar ali para fazer essa motivação. Então, normalmente, um pep talk precisa de um pouco de treino, de pensamento para escrever. You've been working on that, aqui está faltando, e aquilo que eu falei no início, a gente vê que é uma conversa entre irmãos e que não temos muito essa questão de gramática, é uma conversa bem informal, né? Então, aqui está faltando o you have been working on that, e é muito comum a gente ver isso, né? Ver que esse have, numa conversa bem rápida, ele desaparece. Né? Então, a gente vai ver aqui, you've been working on that, you've been working on that. Sim, você tem trabalhado muito nisso, né? Você trabalhou, você se empenhou. Né? Quando eu digo assim, I am working on something, quando eu tenho essa work on something, tem essa ideia de estar me esforçando para que alguma coisa melhore e fique boa. Então, my English is not that good, but I'm working on it. Meu inglês não é muito bom, mas eu estou trabalhando nisso, nesse sentido, estou fazendo o máximo para que fique melhor. You've been working on that. Então, ele foi sarcástico, né? Essa sua fala aí foi muito, me motivou muito. Você pensou muito antes, né? De me dizer isso. You've been working on that. E aí o Brad suspira, né? Look, Darius. Olha, Darius. Então, agora ele fica sério. I know getting to Jurassic World was your and Dad's dream. E aqui a gente vai entender, depois também, que o pai deles ou sumiu, ou morreu, mas alguma coisa aconteceu. E o Darius e o pai dele estavam jogando o jogo com o intuito de irem para esse parque. Então, é como se tivesse uma ligação dele com o pai, que incentiva ele, né, que motiva ele a terminar o jogo. Então, ele diz assim, I know getting to Jurassic World was your and Dad's dream. But there's more to life. Mas tem mais na vida than just dinosaurs. Então, a vida não se resume a dinossauros. There's more to life. Tem mais na vida, há mais na vida do que apenas dinossauros. You never leave your room anymore. Bro, e esse bro é de bro, aqui só, né? Ele fala mais aberto, né? Então, bro, ao invés de bro. Então, você nunca deixa leave de sair, você nunca sai do seu quarto anymore. Então, de jeito nenhum, não mais. Você não faz mais isso. Dad wouldn't want this. Então, apesar de que o sonho do pai e dele era jogar, ir para esse lugar, o Brand está dizendo o quê? Que o pai dele não ia ficar feliz com o fato dele só estar fazendo isso, está esquecendo de viver a vida dele. Let's repeat. Trip to Jurassic World. I know. You've said it. Like 1,000 times. But if straight up gamers say these things unwinnable, how some dino nerd kid gonna beat it? Great pep talk, bro. You've been working on that? You've been working on that? Size. Look, Darius. I know getting to Jurassic World
was your and Dad's dream. But there's more to life than just dinosaurs. You never leave your room anymore, bro. Dad wouldn't want this. Ok? Vamos ver até essa parte. Ok. I hear you. I hear you, eu ouço você. I hear you. Mas nesse caso, a gente não usa no sentido de I hear you, eu ouço, mas no sentido de, tá, eu entendo você, eu tô ouvindo, eu sei o que você tá falando. I hear you. But even if winning is dumb and hopeless, mas mesmo se vencer, nesse caso, né? Vencer é dumb, é uma coisa idiota, uma coisa boba. Mesmo que vencer seja bobo, tentar vencer é bobo. And hopeless. Então, quando a gente tem esse less no final da palavra, a gente está dizendo que não tem isso. Então, hope é esperança, hopeless é sem esperança. Uma coisa que, como ele acabou de falar, que não adianta ele ter esperança de vencer o jogo e ir para esse acampamento, porque não tem esperança, ele não é muito difícil, ele nem imagina que ele possa ganhar, mas mesmo assim, então, but even if winning is dumb and hopeless, I still gotta try, you know? Gotta is the abbreviation of got to. I got to, eu tenho que. I got to, ok? Eu tenho que tentar. I gotta try. I gotta go, tenho que ir. I gotta try. You know, você entende? Tá? Então, I hear you, eu tô dizendo para você que eu entendo. E esse you know, no final, tá dizendo, você entende? You know? Você tá me entendendo a minha situação? Mesmo que tentar continuando a jogar é besteira e inútil, porque não vou chegar a lugar nenhum, eu ainda tenho que tentar. I still gotta try, you know? Aí o Brent, I guess so, acho que sim. Então, you know, você entendeu? I guess so, eu acho que entendo sim. D aqui é a abreviação do nome dele, né? Ao invés de falar Darius, D. Né? I guess so, D. Can you at least, você poderia pelo menos, at least, ao menos, pelo menos, você poderia pelo menos, like, take a break, dá um tempo, tira uma folga, pega leve, né? E esse like, de novo, é do nosso tipo, né? Você poderia pelo menos, tipo, assim, ou tipo, take a break, fazer uma pausa, relaxar. Maybe work in a shower. E aqui a gente tem de novo o work, que antes a gente tinha working on something, que é trabalhando em alguma coisa. E aqui também tem essa ideia. Work in a shower, tipo assim, tomar um banho. Você podia pensar em working in, né, pôr ali na sua listinha um banho. Maybe work in a shower, because you're smelling pretty funky, man. Porque você tá cheirando bem fedido, pretty funky. Você tá muito fedido. You're smelling pretty funky, man. Cara, você tá muito fedido. Aí o Darius, dá aquela risadinha. O Brand suspira. All right, look. Ok, olha aqui. Presta atenção, olha. You do you. You do you é uma expressão que quer dizer assim, tá, faz aí o que você tem que fazer, né? Faz o que... you do you, você faz o que você tem que fazer. Então, se você faz o que você tem que fazer, you do what you need to do. Junta tudo, you do you, tá? Mas a ideia
é mais ou menos assim. You do what you need to do. You do what you need to do. You do you. Ok? Junta tudo. You do you, just do it quietly. Mas faça isso quietly. Sem ficar gritando, sem ficar fazendo muito barulho, né? Por que que ele não quer que ele faça barulho? I don't want a mom. Eu não quero que a mãe fique, né, on my case. On my case, a gente pode traduzir no meu caso. On my case. O que quer dizer on my case? É tipo assim, no meu pé, tá? On my case, tá em cima de mim, tá o tempo todo ali. Seu irmão tá jogando, seu irmão está. Então, tudo bem. You do you, just do it quietly. I don't want mom on my case again, né? No meu pé de novo. For you staying up. To stay up é ficar em pé, ou seja, o contrário de dormir. Nesse caso é porque provavelmente ele fica jogando demais, fica até tarde e a mãe reclama com o Brand porque ele não está indo dormir. Então é essa a ideia. I don't want a mom on my case again for you staying up. E aqui ele não termina, a cena termina com isso em, né, vago. A gente tem assim, você ficar acordado até tarde. Então, take a break, take a shower, faça o que você tem que fazer, mas faz quietinho. Let's repeat. I hear you, but even if winning is dumb, o B não pronuncia, dumb. But even if winning is dumb and hopeless, I still gotta try. You know? I guess so. I guess so, Dee. Can you at least take a shower? Desculpa, take a break. Can you at least take a break? Maybe work in a shower? Because you're smelling pretty funky, man. Chuckles? Sigh? All right, look. You do you, Dee. Just do it quietly. I don't want mom on my case again for you staying up. Vamos ver essa.